Recentemente eu atendi um jornalista que me perguntava o que eu achava de um anteprojeto de lei que estava em discussão para proibir o uso de armas de brinquedo. Bom, já existe uma lei que proíbe a fabricação, né, da réplica da arma de brinquedo, mas o que estava em jogo era a proibição de pistolas de água, né, essas arminhas de crianças. A primeira resposta que eu dei para o jornalista é o seguinte: bom, se o parlamentar acredita que dando arma de brinquedo a criança vai ficar mais violenta, ele poderia fazer um projeto mais inteligente. Ele que dê livros, então as crianças vão se tornar mais inteligentes. E o jornalista ficou um pouco recalcitrante com essa ideia, né, porque neutraliza a discussão. Qual discussão? Nenhuma ideia nem outra é real, não é fundamentada. Por quê? Porque uma criança ela não se relaciona diretamente, nem os adultos, diretamente com o mundo externo, com o objeto. O que vai fazer, no caso das crianças, né? O que vai fazer com que essa criança venha a utilizar essa arma de brinquedo com agressividade e violência é aquilo que os pais venham significar no objeto. Ou seja, é aquilo que os pais fazem e dizem sobre uma arma de brinquedo. Quando, por exemplo, o pai ou a mãe pegam uma pistolinha de água e começa a dizer: vamos atirar na cara daquele vizinho chato, né? E o vizinho, a criança aponta a arminha lá em direção ao vizinho e joga água no vizinho. Então, esses pais eles estão dando um significado e um sentido para esse objeto, a arma, né? De fato que ela se torne uma arma e não um brinquedo. A próprio termo já define uma arma de brinquedo. É uma arma, mas pode ser utilizado para uma brincadeira de atirar em alvos ou outros alvos, mesmo que sejam os humanos, sem a conotação de violência, de destruição, porque a agressividade é da espécie humana. Absurda, mais absurda ainda a ideia de querer poupar a criança de jogos agressivos, né? A criança, se tem seu brinquedo tomado, ela imediatamente tem que obtê-lo de volta, né, pelo uso da agressividade, às vezes a força física, às vezes uma mordidinha, né, um grito. Isso é filogenético, é da nossa espécie. Então esses jogos e brincadeiras, eles servem inclusive para metabolizar, o termo correto aí do Freud é sublimar a nossa agressividade. Mas essa educação politicamente correta, absurdamente equivocada nesse sentido, né, em todos os sentidos, porque já desde cedo, né, uma criança vai em direção ao objeto, ela precisa pegar um objeto, caneta, por exemplo. Ela pega, ela tateia, ela cheira, ela põe a boca, né, que é o órgão do sentido de comunicação com a sociedade no início da vida, naquela oralidade da criança confundir o mundo, né, com a voracidade do prazer da alimentação. Na medida em que ela vai pondo a boca, a mãe ou o pai retiram isso da boca e dizem caneta, né? E a partir do momento, a palavra caneta se internaliza, ela se fixa no mundo interno dessa criança, ela não precisa mais pegar a caneta para se relacionar com ela, ela tem aqui internalizado o signo, o símbolo caneta. Só que esta caneta, a palavra também não é neutra, assim como objeto. O objeto adquire sentido e significado de acordo com o que as relações sociais dizem desse objeto. Então, se esse pai ou mãe significam essa caneta com um valor cultural pejorativo, né, e dizem: olha, o vizinho lá é ignorante porque ele não usa caneta, porque ele não lê, porque essa caneta passa a ter um sentido mais agressivo ou pejorativo.
pelo valor com que é significado. Mesmo os adultos, nós adultos, nós não nos relacionamos diretamente com a realidade. Há sempre uma representação mental de símbolos, de signos, que é o nosso processo cerebral, típico da espécie humana, que tem uma capacidade de desenvolver símbolos, e um deles é a capacidade da linguagem social, que diz o que as coisas são, muito mais desenvolvido que qualquer outra espécie. Então, ao dizer o que uma coisa é, eu dou um sentido na cabecinha dessa criança, e não o objeto em si não tem o poder. Logo, não se fundamenta a ideia de que dar livros vai tornar uma criança inteligente. Não, se a criança nunca vê os pais lerem, ou nunca vê os pais comentando sobre os livros, folheando os livros, discutindo, falando bem dos livros. Então, a ideia é o que os pais fazem com o brinquedo e com os livros, que vai redundar naquilo que a criança fará com eles também.